O Infante Navegador, Poemeto *** Alfredo Campos. O Infante Navegador Poemeto com um prefácio de João Penha Porto. Livraria Internacional de Ernesto Chardron. Casa Editora M. Lugan, Successor 1894. Todos os direitos reservados. Porto TYP de AJ da Silva Teixeira. Cancela Velha, 70. Alfredo Campos. O Infante Navegador Poemeto com um prefácio de João Penha Porto. Livraria Internacional de Ernesto Chardron. Casa Editora M. Lugan, Successor 1894. Todos os direitos reservados ao ILL.moexc.mosnr. Conselheiro Luiz Augusto Pimentel Pinto respeitosamente oferece o autor. il.moiex.mosnr. Tomo a liberdade de oferecer a VIEX este modestíssimo trabalho, não porque eu tenha como valioso, mas, sim, para significar a VIEX, por esta maneira, a consideração, estima e gratidão, que tributo a VIEX, aquelas por simpatia, esta pelas provas de deferência, benevolência e bondade que de VIEX hei recebido, civil e militarmente. Sei que VIEX me concederá a mercê, de o aceitar, e penhorado agradeço a graça. Considere-me VIEX como quem muito se honra, subscrevendo-se de VIEX Ovar, 1 de janeiro de 1894. Subordinado, atento venerador, obrigado e admirador Alfredo Campos, Major de Infantaria. Prefácio. Em 1865, alguns poetas que se achavam reunidos no cubículo interior da modesta livraria de um editor de Paris, resolveram, depois de animada discussão, interpocula, publicar um periódico de versos. Esses poetas eram François Coppée, André Lamoine, Paul Verlaine, Léon Dirks e José Maria de Heredia. O editor era Lemerre. Há um provérbio francês que diz que não há ninguém que, uma vez na vida, não encontre a ocasião de se enriquecer, tudo depende de não a deixar escapar. Para Lemerre, o momento psicológico, de que misteriosamente dependia a sua fortuna, foi aquele. Viu a ocasião, agarrou-a pelos cabelos, e no mês de janeiro do ano seguinte dava à luz o primeiro número do periódico, que fora intitulado Parnasse Contemporain. Era mensal, e dele há publicadas 3 séries, a primeira abrange o ano de 1866, a segunda, principiada em 1869, e interrompida pela Guerra Franco-Prussiana, concluiu em 1871, a terceira e última saiu em 1876. O êxito de esta publicação foi enorme, a edição esgotou-se, e Lemerre, que a encetara pobre, em dia de bons auspícios, ganhou alentos e é atualmente um dos mais faustosos editores da grande cidade. Do título do periódico adveio para os seus numerosos colaboradores a denominação de poetas parnasianos. Catuli Mendes dá-lhe outra origem, mas a real é a que deixamos indicada. Estas coisas vêem-se melhor de longe do que de perto. Já há muito publicávamos em Coimbra a Folha, quando essa de Queiroz, entusiasmado, nos assinalou o novo periódico, incitando-nos a implantar entre nós a que ele chamava Poesia do Futuro. Acostumados à leitura exclusiva dos 5 ou 6 poetas que, por aquela época, se liam e discutiam em Coimbra,
Surpreendeu-nos a nova publicação, não tanto pela novidade que poderia notar-se no seu elemento poético propriamente dito, mas sim, principalmente, pela correção quasi científica da forma. Pode afirmar-se que foi Arre que, em França, teve princípio a moderna evolução do verso, evolução que absolutamente desconhecíamos aquele movimento, também tínhamos iniciado na Folha. Este fenômeno poderia explicar-se por uma das leis de Vico. Dissemos que no Parnaso não havia inovações no elemento poético, e realmente, a não ser a exclusão de alguns dos velhos assuntos convencionais, o que se observava era que os novos poetas, não nos referimos à sua idade segundo os repertórios, continuavam como até ali a poetar, de harmonia com os seus temperamentos, segundo a sua própria originalidade. Via-se que os não unia nem comunhão de ideias ou de sentimentos e tradições, nem até um mesmo sistema ou método de execução, não formavam uma escola, unia-os apenas um princípio, que manifestamente haviam adoptado por influência de T.H. Gautier e de Banville, o de que poesia sem arte não é poesia, não tem outro valor senão o dos pensamentos que contém, é prosa. Para esses parnasianos, portanto, que são os que atualmente constituem a mais gloriosa constelação de poetas do século XIX, isto é, para Baudelaire, F. Coppée, Sully Prudhomme, Soulary, Leconte de Lisle, André Lemoine, Glatigny, Catulle Mendes, Armand Silvestre, T.H. de Banville, Leon Volodey, Paul Verlaine, Leon Dirks, José Maria de Hareide em Desessartes, e para muitos outros, não há arte aonde o verso não é absolutamente correto. Mas, a evolução da forma consistirá só em isso, para Arre. Com certeza que não. Aquele princípio adotado pelos parnasianos, não é realmente novo, os grandes poetas latinos sempre o seguiram, e foi na Epístola ad Episones, que o Tasso, Camões, Ariosto, e outros, o encontraram, adoptando-o. O conhecimento amplíssimo da língua, tão necessário para quem faz um poema, como o da combinação das cores para quem pinta um quadro, e a ciência da revelação do pensamento pela forma mais nítida, mais perfeita e mais adequada a esse pensamento, são as duas bases em que assenta aquele princípio. O primeiro destes elementos de construção e de composição técnica estuda-se nos clássicos, o segundo nas obras dos grandes escritores. Este, porém, deve-o sobretudo estudar o poeta consigo mesmo, porque um mesmo pensamento não só pode ser apresentado, sem alteração alguma, por palavras diversas, mas também pelas mesmas palavras combinadas de maneiras diferentes. Já o mestre de filosofia o indicava, na comédia de Molière, ao burguês gentilhomem, Mr. Jordan sentirá-se enamorado de uma dama da sociedade elegante, e queria escrever-lhe qualquer coisa em um bilhetinho, que lhe deixaria cair aos pés. A este respeito abriu-se com o seu mestre de filosofia. Em verso que quer escrever-lhe, perguntou-lhe este. Não, nada de verso. Então quer tudo em prosa? Não, não quero nem prosa nem verso. Há de ser uma ou outra coisa. Por quê? Por uma razão muito simples, porque para nos exprimirmos não há senão a prosa ou os versos. Não há senão a prosa ou os versos. Não?
Tudo que não é prosa é verso, e tudo que não é verso é prosa. E, quando eu falo, isso que é? É prosa? Como? Quando eu digo, ó José, traz-me os meus sapatos, e dá-me o meu barrete de dormir, isto é prosa. Sim, senhor. É boa. Há 40 anos que falo em prosa sem o saber. Muito obrigado pelas suas instruções. O que eu queria pôr no bilhete era bela marquesa, seus belos olhos fazem-me morrer d'amor, mas queria que isto fosse posto de uma maneira galante, torneado com elegância. Que o fogo dos seus olhos lhe reduz o coração às cinzas, que sofre dia e noite as violências de um, não, não, não. Não quero nada de isso. Não quero senão o que lhe disse bela marquesa, seus belos olhos fazem-me morrer d'amor. Contudo, sempre é necessário estender isso um pouco mais. Não, repito. Não quero senão essas únicas palavras no bilhete, mas torneadas à moda, arranjadas como devem ser. Obsequeia-me, dizendo-me, para eu ver, as diversas maneiras de as pôr. Primeiramente podem pôr-se da maneira que me disse, bela marquesa, seus belos olhos fazem-me morrer d'amor. Ou então d'amor morrer me fazem, bela marquesa, seus belos olhos. Ou então seus olhos belos, d'amor me fazem, bela marquesa, morrer. Ou então morrer seus belos olhos, bela marquesa, d'amor me fazem. Ou então me fazem, seus olhos belos morrer, bela marquesa, d'amor. Mas de todas essas maneiras qual é a melhor? A sua, bela marquesa, seus belos olhos fazem-me morrer d'amor. E contudo não tive estudos, fiz isso logo à primeira. Muitíssimo obrigado. A resposta final do mestre de filosofia, se o caso não fosse de puro gracejo, não poderia ser aplicada, sem restrições, ao verso, não só porque das diversas fórmulas de qualquer pensamento deve ser escolhida a que for melhor segundo as circunstâncias, mas também porque, como diz um poeta obscuro, prosa e verso têm balizas. Tudo isto, porém, conhecimento cabal da língua, e ciência técnica da construção, não passa do que é estritamente rudimental na composição poética. A moderna evolução do verso, iniciada, como dissemos, pelos parnasianos, tende, no seu movimento ascensional para a perfeição artística, a pôr de acordo o pensamento e a forma, a ideia e o som, a melodia e a harmonia. A este respeito, transcreveremos aqui as ideias que já em outra parte expusemos. Em toda a composição poética é indispensável o elemento musical, sem este elemento, essa composição, embora ritmada e rimada, não transpõe os limites da prosa. Tanto o prosador, como o poeta, trabalham a mesma matéria-prima, o pensamento, o primeiro, porém, é apenas uma espécie de artefismacênico, extrai da pedreira cerebral e transporta para o papel as ideias que se lhe formam, executa. O trabalho do segundo é mais elevado e complexo, o poeta cria. Assim como nem toda a pedra é adequada e serve para a estátua que um Buonarroti se propõe a fazer, assim nem todo o pensamento pode ser objeto de um poema. O artista, sem o procurar, escolhe,
entre os que espontaneamente lhe germinam no intelecto, aquele que o seu espírito de seleção prefere, expurga-o das impurezas da vulgaridade, que lhe empanem a originalidade nativa, e depois reveste-o, por meio de processos extremamente complicados, da forma que o torna visível no mundo exterior. Esses processos não consistem unicamente na escolha de palavras e locuções, e na regularidade do ritmo e da consonância, consistem sobretudo na escolha dos sons que essas palavras devem produzir, combinadas umas com as outras, de modo que a composição musical, que daí resulte, deve estar de harmonia com o pensamento que as mesmas palavras contêm, isto é, a tacitura e a notação melódica dos vocábulos, abstraindo-se das ideias que neles estão incluídas, devem revelar, embora vagamente, o conjunto de essas mesmas ideias. Os três grandes poetas romanos, e sobretudo Horácio, atingiram esta perfeição do verso. Leia-se uma ode de aquele poeta a um indivíduo que ignora completamente a língua latina, a um professor de essa língua, por exemplo, e ele, só pela harmonia misteriosa das estrofes, indicará o assunto de que o poeta se ocupou. Meyerbeer, Beethoven e Mozart colaboraram nas obras de Hugo, Misse e Lamartine. Os fundamentos de esta nossa teoria, que talvez pareça a uns imaginaria, e a outros inexequível, assentam em factos absolutamente experimentais. Observe-se uma jovem doente. As palavras que instintivamente emprega para exprimir a tristeza da sua alma, e os sofrimentos de que se queixa, são adequadas ao seu estado, não só pelo tom lúgubre e pelos pensamentos que encerram, mas também pela inflexão lamuriante e chorosa que lhes imprime. Observe-se, pelo contrário, um homem feliz e contente, se fela, se conta as suas aventuras, há na sua voz a vibração das notas claras, estridentes e sonorosamente agudas, entre os seus pensamentos, e a parte musical que os reveste, há uma harmonia completa, embora inconsciente. É, pois, na conjunção de estes dois elementos que deverá consistir o árduo e dificultoso trabalho do poeta moderno. Se o realizar, a sua obra ocupará um lugar perdurável entre os monumentos artísticos da sua época. Se o não conseguir, ver-se-á colocado, quando muito, entre a efêmera corte dos operários da prosa, e por mais que diga, por mais que se contorça, por mais que recheie a sua obra de assombros de pensamento, de bonitos de frase, e de floripôndios de estilo, como diria sua Excelência o Bispo de Betsaida, ainda em vida haverá sepultada nos abismos insondáveis de um eterno esquecimento. É no sentido que deixamos esboçado que em França os antigos parnasianos, e uma enorme falange de poetas mais novos, trabalham os seus poemas, sobressaindo entre elas pela sua mais perfeita compreensão do elemento musical. Nulla Nature, Maurice Rollinat, o compositor das Nevroses. As suas poesias são tão músicas que podem cantar-se, e ele mesmo, ainda há pouco, com uma entoação estridente e angustiosa, que produziu uma sensação inexprimível nos que o ouviam, cantou uma delas, o Rondó, Les Yeux Morts, de S.S. Grenville, Chestes et Fous, a LNR pas un vestige. SSU, que donaien L vertige sont ou les ou news irons tu. En venae les et en prese du comme du bluit sur l'urtide, de SSU, Chestes et Fous, a LNR plus un vestige.
que é o que fois, par les minuits rue, plinus de mystères et de prestige la morte autor de moi voltige. Mais GNE vos plus que les trus de SS grandes e utestes efus. Entre nós, o movimento evolutivo, a que nos temos referido, fora, como dissemos, iniciado espontaneamente em Coimbra por uma geração de poetas que, com os seus adeptos, formam atualmente uma pleiade de artistas que só tem por igual a pleiade dos poetas franceses. Eram e são os que o professor do curso superior de letras, Teófilo Braga, o lírio da nossa literatura, classifica, na sua última obra, com o desdém olímpico de um metrificador de ciclos, da maneira seguinte: poetas que tratam unicamente da forma. No entanto, em que pese ao ilustre catedrático, para elas, excluído já há muito fulgura, no templo da arte, o antigo faz vobis limina divum. Alfredo Campos não é um desses poetas, mas se não é rigorosamente um parnasiano, mostra nas suas poesias, que, como João de Deus, tem música na alma, e essa música interior muitas vezes supre o que a arte, para os mesmos efeitos, laboriosamente obtém. Muitos dos seus sonetos poderiam ser assignados por Diogo Bernardes, e as belas estrofes, que vão ler-se, revelam que o seu talento maleável não se afrontaria diante de uma obra mais completa, se com ela se propusesse enriquecer a nossa literatura. 11 de fevereiro de 94 João Penha. O infante navegador e... Se a natureza lhe negará a coroa, as virtudes lhe deram justiça para a merecer. Cândido Lusitano. Vida do infante de Henrique. Um espírito sublime e alevantado, cheio de crenças, coração formoso, olhar de águia, profundo e dilatado, fictando o sol ardente, corajoso, sondando o mar, que adora apaixonado, e em que sonha o seu poema grandioso, deixou seu nome vinculado à glória, escrito em bronze, pela mão da história. 2 Navegador, assim o baptizará a fama das conquistas mais brilhantes, já, dominando o mar, na audácia rara, para o cortar de estradas rutilantes, já, implantando a fé na gente ignara, em paragens ignotas e distantes, não, porque da ambição fosse vil presa, mas para dar à fé maior grandeza. 3 Varão de largo estudo e são talento, em vez de braço inerte na indolência, nos prazeres da corte, e luzimento de uma banal e inútil existência, em vez dos galanteios de momento, que passam, como as nuvens de uma essência, votou a vida, desde a flor e a idade, ao trabalho, com honra e lealdade. 4 Foi de Segras, nos sonhos radiosos, embalados, do mar, nas harmonias, quando o mar, nos anseios carinhosos, ia, meigo, beijar-lhe as penedias, como para atraí-o aos gloriosos, altos projetos de futuros dias, que concebeu os planos de conquista, lançando, ao longe, a penetrante vista. 5 Ninguém, como ele, ousará ainda tanto, abrir caminho certo a essas paragens, onde a noite é mortal, o sol quebranto, os habitantes negros e selvagens, porque ninguém sentirá o doce encanto de lograr tão esplêndidas miragens, porque ninguém, como ele, decifrava os enigmas, que o mar apresentava. 6 Rodeado de espíritos valentes, promptos à voz, que vinha de um desejo, calando, sempre, em corações ardentes, cheios de brio,
aspiração e pejo, mal dardejava as ondas relucentes, os olhos, no clarão de algum lampejo, ao vento desfraldavam, logo, as velas, arrojadas, veleiras que era velas. 7 Não eram ambições de vil riqueza, de conquistas, que augmentam poderio, ou paixão de cobiça, de torpeza, para satisfazer um desvario, ou um capricho vão de vã fraqueza, o que o levava à busca do gentil, era mais alto e nobre o pensamento, que o punha firme em esse ousado intento. 8 Na descoberta de regiões ignotas, tinha apenas um alvo, que era a glória, de avançar na ciência das derrotas, para lograr, sobre outros, tal vitória, levando a fé às tribos mais remotas, cuja religião era irrisória, não por prazer de ter mores domínios acalentava o infante estes desígnios. 9 Tal como o mar, que um dia é bonançoso, beijando docemente a costa, a praia, e no outro dia é já tempestuoso, em mortalha mudando a elva cambraia, da fina espuma do seu dorso airoso, para melhor colher o que desmaia, hoje, sereno, amante peregrino, mal, amanhã, terrível e tigrino. 10 Assim o espírito do infante, às vezes, calmo sorria ao fim de alguma empresa, triunfante de todos os reveses, mas enchia a sua alma de tristeza quando a sorte feria os portugueses, porque ante a sorte há força que é fraqueza, e nem sempre volviam gloriosas, essas expedições audaciosas. Segunda o mistério que desde a criação estava suspenso sobre o Atlântico, e ocultava ao conhecimento do homem metade da superfície do globo, tinha reservado para o infante de Henrique, o navegador, um campo de nobres cometimentos. Richard Henry Major Vida do infante de Henrique. Como um extenso campo, pelo arado fendido em sulcos para a sementeira, o Atlântico, por ele, foi sulcado, em uma larga derrota lisonjeira, em que, sempre, um caminho era traçado, de larga via e luminosa esteira, levando o infante às terras procuradas, às nós e às galés afortunadas. 2 Os Açores, Madeira e Porto Santo, pelo arrojo de Zarco e Tristão Vaz, surgem formosas, como por encanto, ao que, por descobri-las, tanto faz. Leva a Ceuta os seus feitos e, no entanto, sempre no seu intento firme e audaz, segue lançando o penetrante olhar, às ondas do atraente e vasto mar. 3 Diogo Gomes põe as luças quinas, em Cabo Verde essa africana porta como se as hastear-se nas campinas, onde não houve nunca esperança morta. Rasgam-se as nuvens densas de neblinas, ante o fervor, que o heroísmo exorta, e a Baía de Arguim o acesso expande a marítima audácia, e ao Rio Grande. 4 Desvenda-se esse mar, que tenebroso, toda a coragem transformava em medo, como rendido ao susto perigoso, quem quer sondar o abismo de um segredo, e esse campo de vagas, misterioso, tão tido por feroz, insano e tredo, deixa de ser fantástica voragem, para prestar aos lusos vassalagem. 5 Levado na corrente caudalosa, que os ânimos inspira com ardor, dobra, em uma derrota gloriosa, Gil Eanes, o cabo bajador, e essa tarefa rude e trabalhosa, que ao infante traz mais um esplendor, novo florão engasta em seu diadema, nova estrofe nos cantos do seu poema. 6 Andavam cavaleiros, moços, pagans, entre si, disputando a primazia,
de derrotas incertas, de viagens, tidas por mais difíceis, dia a dia, buscando, cada qual, novas paragens, consoante as pintava a fantasia, e foi assim, que, com fervor e fé, chegaram a Benim, Congo e Guiné. 7 vencem os seus o cabo das tormentas, que foi, depois, cabo da boa esperança, não sem lutas e lutas violentas, em que o trabalho mais renome alcança, não sem rudezas grandes e cruentas, dessas que a fama em seus laureis entrança, e coube ao duque de Viseu a glória, dessa arrojada empresa meritória. 8 Levanta em Segras a grandiosa escola, onde a navegação acha elemento, para as expedições, que desenrola, em busca de qualquer descobrimento, quando uma frota sua o mar assola, ou uma nau se expõe ao mar e ao vento, escola, que assombrava o mundo inteiro, e em que, no estudo, o infante era o primeiro. 9 Se pelo mar conquista tanta fama, e o seu nome circunda glorioso, das joias das ações que lá derrama, como navegador audacioso, também como homem de armas se proclama disciplinado, firme e valoroso, como se fora feito para a luta, quem, pela pátria, a glória só disputa. 10 Nos mares, onde tantas caravelas, rasgaram horizontes dilatados, sem receio da fúria das procelas, nesses longínquos portos ignorados, onde as galas molharam suas velas, levando a cruz e a fé aos seus povoados, andam, ainda, hoje, vivas, por memória, do grande Hero, as tradições de glória. Terceira a fama, a glória, o nome, e a saudade. Ó! Ditoso morrer. Sorte ditosa. Camões Sanetoso. Pode o tempo esquecer, por largos anos, os feitos de um rero, ações de um povo, quando o tempo resolve em seus arcanos, o consagrar algum rero mais novo, ou comentar cruezas de tiranos, pois cada tronco tem o seu renovo, mas desse ouvido há de surgir, um dia, o tempo que esses feitos esquecia. 2 Revive, assim, a grandiosa glória do compêndio da vida de esse infante, que enche de brilho as páginas da história, em uma lição famosa e fecundante, e nesse consagrar tanta vitória, nesse avivar exemplo tão gigante, cumpre um dever o povo que pretende, que é pela história que se instrui e aprende. 3 Filho de Reis, podia, na grandeza, trazer a vida, e em oucios, regalada, preferiu, da ciência, a realeza, porque era dela uma alma enamorada, levando, em protegeu-a, a gentileza de, em seus passos, haver bem hospedada, que eram de ilustres sábios, grande grêmio, sábios, que honrava e a quem dava prêmio. 4 Pelo seu coração foi muito piedoso, varão de inteira fé, de firme crença, erguendo muito monumento honroso, que a tradição, agora, ainda incensa, como para atestar o caloroso, real valor de essa piedade imensa, de quem tinha, por si, segura a regra, que sem religião a vida é negra. 5 Afável, terno, todo castidade, abria o seio às aflições dos pobres, que consolava ao sol da caridade, mudando em ouro a falta dos seus cabras, nos extremos do afecto e da bondade, tes como os dispensava aos ricos nobres, chegando, por impulsos desvelados a ser chamado até pai dos soldados. 6 Para tectar dos estudos, contribuía, com larga renda e generosa oferta,
para pôr a instrução em pleno dia, nos próprios passos seus, fulgindo certa, como mãe do progresso, que antevia, e fonte de ventura, em jorro aberta, pois-se do mar, das armas era amante, punha nas letras um amor constante. 7 Talent de Bienfaire era o seu lema, de fazer bem, vontade sempre ardente, e nessa ânsia do bem, viva e suprema, exemplo sublimado a toda a gente, talhou o maior canto do seu poema. É raro achar brasal mais resplendente, como igualmente o é, entre a nobreza, mais virtude, mais glória, mais grandeza. 8 Foi-lhe a vida sublime uma epopeia. Rero, que faz rir-os pelo traslado, dos danos com que seus dias encadeia, só pelo pátrio amor, sempre inspirado. Da flor e fruto o exemplo que semeia, fértil foi sempre o campo que há lavrado, e dessa enorme e estranha sementeira, ainda, hoje, há grão ao sol da nossa eira. 9 Quando morreu, coberto foi de pranto, do povo, que o seu nome idolatrava, foi tecido de lágrimas o manto, a mortalha, que ao túmulo levava. Diziam todos que morrera um santo. Dizia o próprio mar que, órfão ficava. Chorava, assim, uma nação inteira, como que a sua esperança derradeira. 10 Um povo, que acalenta o seu presente, ao sol das tradições do seu passado, levanta, agora, um monumento ingente, ao seu navegador afortunado, na aspiração da glória resplendente, porque o que é grande é mister ser lembrado. Aprenda bem o povo a ler na história, e Deus o inspire para maior glória. Fim Livraria Chardron M. Lugan, editor centenário do Infante de Henrique Alberto Pimentel, um contemporâneo do Infante de Henrique, carta a Mr. Lugan, volume 300 Res, edição em papel de linho. 500 Res, Camilo Castelo Branco, a lenda de Machin, reflexões à vida do Infante de Henrique por Mr. Richard H. Major, vertida do inglês por J. A. Ferreira Brandão. Esta lenda acha-se no romance Eusébio Macário, um volume. 800 Res, Manuel Duarte de Almeida, Estâncias ao Infante de Henrique, recitadas pelo autor, edição de luxo. 300 Res. Oliveira Martins, Os Filhos de D. João, e edição de luxo, ilustrada, papel de linho, tipo Elsevier, um grosso volume. 2 Cifrão 000 Res, Porto Tipo. De A.J. da Silva Teixeira, Cancela Velha, 70. Asterisco End of the Project Gutenberg e-book O Infante Navegador, Poemeto Update de Editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license,
including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works. 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course,
We hope that you will support the project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to project Gutenberg, 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a project Gutenberg trademark work, anywhere con which the phrase project Gutenberg appears, or with which the phrase project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.e2. If an individual project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3. If an individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4.
Do not unrecord that or remove the full project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg trademark. 1.E5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E1 effective links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg trademark license. 1.E6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy,
if a defect in the electronic works discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a your distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.F1.F1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind,
express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City,
UT 84.116, 8015961887. E-mail contact links and update contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks,
And how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Prefácio Infante Navegador e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Segundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terceiro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 The Full Project Gutenberg License